Bom dia, turma. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ver um assunto bem interessante, que é sobre a tabela periódica. Vocês devem ter visto o vídeo que a professora postou para vocês, né, contando a história da tabela periódica. Eu quis mostrar para vocês como é que a tabela periódica foi composta, né, e os grandes cientistas que colaboraram para que isso acontecesse. Então, nós podemos agora partir direto para o nosso assunto de hoje, que vai ser sobre justamente a nossa tabela periódica. Bom, para começar, deixa eu apresentar ela para vocês, né? Ela é muito bonita, você vai encontrar diversas cores, né, na internet, enfim, é com ela que nós trabalhamos, tá? Para começar, a tabela periódica, ela é um modelo que vai agrupar todos os elementos químicos conhecidos e, com isso, apresenta também as suas propriedades. Eles estão organizados, se vocês repararem, em ordem crescente de número atômico. O que são números atômicos? São o número de prótons, né? Então, observem, por exemplo, que aqui eu tenho o hidrogênio, que o número atômico dele é 1, ele só tem um elétron, né? E um próton. Depois do hidrogênio, eu tenho o hélio, tá? Que tem como número atômico o número 2. Saindo, deixa eu mostrar para vocês, ó, o número 2. Saindo do hélio, eu tenho o lítio, que é o número 3, o berílio 4, o boro 5, o carbono 6 e assim sucessivamente, tá? A nova tabela periódica tem 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais, encontramos na natureza, e os outros 26 são artificiais, são sintetizados. Lembrem também que, olha aqui, cada quadradinho desse vai especificar o número atômico do elemento, o símbolo químico, o nome do elemento e o peso atômico, ou então o número de massa, como a gente costuma falar. O símbolo químico, ele vem sempre da seguinte forma: a primeira letra é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula. Outra observação também é que quando chega aqui no número atômico 56, que é o bário, né, ele dá uma caída e vem para essa linha. E aqui também, ó, o rádio, né, de 88 passa para essa linha daqui de baixo. Primeiro, aqui eu tenho os actinídeos, os lantanídeos, e aqui embaixo os actinídeos. Esses lantanídeos e esses actinídeos, esses elementos químicos, eles não estão fazendo uma sequência aqui nessa tabela periódica e em nenhuma outra, simplesmente por estética. Reparem que o tamanho aqui é bem maior, então fugiria a estética da tabela periódica. Outra coisa também é que aqui esse meio que vai do 21 de número atômico até o 30, ou seja, do escândio até o zinco, são elementos de transição e nós não estudaremos esse ano. Isso é um conteúdo para o ensino médio. Outra coisa também, nós não vamos estudar esses aqui, ó, o boro, o carbono e o nitrogênio, tá? Vocês vão conhecer, mas nós não vamos estudar esse ano, essa sequência aqui. Nós vamos estudar essas duas e essas três, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação da tabela periódica, porque é muito interessante mesmo. Vamos continuar então? Bom, primeiro, vamos ver a disposição dos elementos químicos na tabela periódica, como é que eles se encontram na tabela periódica. Primeiro, ninguém precisa decorar tabela periódica, tá? Todas aquelas arrumações dos elementos químicos, vocês não precisam decorar, tá? Vocês só têm que aprender a entender a tabela periódica, até mesmo porque se você for trabalhar em local que exige a tabela periódica, se você for ser um engenheiro químico, um professor de química, você tem à disposição a tabela periódica para consulta. Primeiro, a disposição dos elementos químicos na tabela periódica leva em conta duas características. Quais são essas? Os períodos
e os grupos ou família. Então, eu tenho que saber que numa tabela periódica eu vou encontrar períodos e grupos ou famílias. E como eles estão distribuídos? Primeiro, os períodos são elementos que estão dispostos em ordem crescente de número atômico, como eu falei agora há pouco. E esses elementos distribuídos estão em 7 linhas horizontais. Então, olha aqui, ó, 7 linhas horizontais. A primeira, né? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, ó, aqui, ó, actinídeo, lembrem, tá? E a sétima, tá? Bom, então aqui, ó, esse azul é a continuação do 6º período, que é aquele que não entra por causa da estética da tabela. E esse aqui é a continuação do 7º período. Olhem bem, o que isso está lembrando a vocês? Não está lembrando a vocês o modelo de Bohr? Ou seja, nós temos quantas camadas? Nós temos 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P e Q. E temos os números quânticos referentes a essas camadas. Quais são? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, períodos vai me mostrar os elementos químicos que estão na horizontal e que vai me informar o número de camadas. É importante observar que, primeiro, o primeiro período tem uma camada e ela é muito curta e vai apresentar somente 2 elementos. Aqui tem o exemplo dos elementos químicos, tá? Que é o hélio, o hidrogênio, desculpa, e o hélio. Aqui eu tenho, no segundo período, 2 camadas. É curto, não é tão curto quanto a primeira, mas apresenta 8 elementos, que vai do lítio ao neônio. Aqui eu tenho o terceiro período, que são 3 camadas, que é curto também e apresenta 8 elementos. Aqui, quarto período, 4 camadas, é longa, apresenta 18 elementos. Quinto período, 5 camadas, é longo, apresenta 18 elementos. Sexto período, 6 camadas, é muito longo, apresenta 32 elementos. E aqui, sétimo período, tem 7 camadas, é muito longo, apresenta 32 elementos. E aqui do lado tem os elementos que fazem parte, tá? Sempre com o símbolo. Também não precisam guardar, tá? Porque isso tem informando na tabela periódica. Porém, quando a gente trabalha com a tabela periódica, a gente acaba guardando tudo isso. Grupos ou famílias. É uma outra forma também de eu localizar um elemento químico. Os elementos que apresentam propriedades químicas semelhantes vão estar dispostos em uma mesma coluna. Então, eu tenho aqui, ó, na vertical, grupos ou famílias se encontram na vertical, eu tenho um A, onde eu vou encontrar todos os elementos que apresentam características semelhantes. Então, eu vou classificar essa primeira coluna aqui, todos são metais alcalinos, com exceção do hidrogênio. Por isso que nem ele está pintado aqui em vermelho. A coluna 2A, todos estão aqui. E o que eles têm em comum? São metais alcalinos terrosos. Pulamos aqui os elementos de transição, que não veremos agora, né? Essa também, tá? Que é considerada 3A, 4A e 5A, tá? E aqui, ó, começa que nós vamos estudar 6A, 7A e 8A, onde estão todos aqui são calcogênios, todos aqui são halogênios e todos são gases nobres. Certo? Tornando a lembrar aqui para vocês, olha só. As famílias são distribuídas em 1A, 2A. Aqui, ó, essa família B são aquelas que são elementos de transição. Ou seja, metais de transição. Família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família 0 ou 8A, tá? São respectivamente família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Por que não temos aqui, ó, aqui nós temos família do boro, família de carbono, família do nitrogênio. Vocês vão ver mais à frente que
Essa família aqui começa com o boro, ele está na primeira, localizado na primeira. Esse aqui, carbono, também na primeira, e nitrogênio também na primeira, na fileira, que vocês vão ver. As duas últimas linhas da tabela periódica representam as famílias dos lantanídeos e dos actinídeos. Olha só, metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, metais alcalinos terrosos, aqui eu tenho os metais de transição, aqui os lantanídeos e actinídeos, ó, a família do boro, porque esse primeiro aqui é o boro, a família do carbono, porque esse aqui primeiro é o carbono, família do nitrogênio, porque esse aqui primeiro é o nitrogênio, e aí temos calcogênios, halogênios e gases nobres. Bom, continuamos na próxima aula, tá? Vou dar uma paradinha aqui só por causa do tempo e já volto.